Bem-vindo ao PlanUp 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. Acompanhe-nos e descubra como a perspectiva, o planeamento, a monitorização e a avaliação podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, transparentes e próximas das pessoas. Neste episódio de maio, efetuamos o balanço do ciclo de webinars sobre dados abertos e, mais à frente, conversamos com Pedro Mezeda Gil a propósito da nota de análise recentemente editada sobre o desajuste educacional no mercado de trabalho. A Replan, a rede de serviços de planeamento e prospectiva da administração pública, promoveu um ciclo de webinars dedicado à gestão de dados e aos dados abertos. Promovido pela equipa multissetorial de monitorização, em linha com o Plano de Atividades de 2026, a iniciativa reuniu especialistas da administração pública, da investigação científica e da informação geográfica. Ana Salvado faz um balanço destas sessões, que tiveram perto de 900 participantes. O ciclo teve uma procura que inclusive superou as nossas expectativas. Juntámos ao longo das 3 edições, por assim dizer, 850 participações. Eu não posso dizer que são 850 pessoas, porque é natural que haja participantes que acompanharam os 3 webinars. E este número é mesmo muito revelador da importância que os dados abertos assumem hoje no contexto dos nossos trabalhos. Trabalhos esses que se relacionam com o planeamento, a monitorização e a avaliação de políticas públicas. Preocupámos-nos em divulgar, por um lado, a oferta de dados abertos, e esse objetivo teve no espírito do primeiro webinar, a cargo da arte. Depois também quisemos dar conta das sinergias entre quem produz e quem recicla esses dados, originando novos produtos, e o último webinar, dinamizado pela Direção-Geral de Território, deu conta precisamente deste ciclo que acaba por ser bastante virtuoso. E depois tivemos um outro webinar que, no fundo, demonstra as sinergias entre partes, ou seja, entre a academia e a administração pública, através do webinar que o INESC-TEC promoveu. E em termos de mensagem final, diria que, uma política de dados acaba por ser um contributo muitíssimo importante para a qualidade das nossas sociedades democráticas, na medida em que promovem a transparência e a confiança nas instituições. Neste ciclo, António Soares, da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, abordou o tema dos dados abertos na perspectiva da administração pública. Relativamente a melhorias do lado da arte com esta iniciativa, eu acho que nos permite ter uma ideia mais clara como é que a comunidade quer participar e quer usar estes dados, tanto pelo tipo de perguntas que foi feito, e tínhamos público da administração pública e não só, e podemos perceber que de facto as pessoas estão interessadas nesta temática, o que não é de estranhar, porque esta temática traz para a mesa a transparência da administração, a capacidade dos dados nos poderem informar como é que nós podemos tomar melhores decisões, inclusive para as políticas públicas, e também a participação do cidadão e das empresas para a melhoria da vida de todos nós. João Aguiar Castro, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, focou-se na temática dos dados abertos na perspectiva da ciência e investigação. Foi muito útil porque no INESC-TEC, um dos nossos serviços para apoiar a ciência aberta, ou os dados abertos em particular, é disponibilizar um repositório de dados. Este repositório de dados agrega dados de diferentes projetos de investigação e foi muito útil ao preparar este webinar, sobretudo a componente da perspectiva da ciência, pegar exatamente de um dataset que resulta de minutas de reuniões municipais, ou seja, as minutas são em linguagem natural. Os nossos investigadores fizeram um trabalho de processamento dessa informação e criaram um dataset estruturado que está disponível no nosso repositório. E demos exemplo de outros casos em que o INESC pode disponibilizar datasets relacionados, por exemplo, com a área da energia, dos transportes e por aí. E por último, Paulo Patrício, da Direção-Geral do Território, demonstrou como dados abertos de natureza geográfica estão a ser reutilizados através de vários produtos. Apresentamos o Sistema Nacional de Informação Geográfica, apresentamos o Observatório de Ordenamento do Território e Urbanismo e apresentamos também um conjunto de dados geográficos que já foram produzidos, como o caso dos dados de LIDAR, e outros como a cartografia topográfica que está neste momento a ser produzida. Portanto, foi uma excelente oportunidade para mostrar algumas das atividades que a DGT desenvolve, nomeadamente na disponibilização de dados abertos,
A reutilização da informação faz todo sentido. A informação tem custo, a informação geográfica tem custos relativamente elevados. A aquisição de dados geográficos sobre o território tem custos elevados, portanto só faz sentido que os dados forem de facto usados. O facto dos dados serem abertos, já há algum tempo que a DGT disponibiliza quase toda a informação que produz, são dados abertos, faz com que haja uma utilização efetiva da informação. E essa utilização efetiva da informação geográfica permite a criação de conhecimento, permite um conhecimento do território para a sua gestão, para a sua monitorização, para a avaliação das políticas públicas, enfim. As gravações e os materiais deste ciclo de webinars sobre dados abertos serão disponibilizados brevemente nos canais de comunicação do Planap. O Planap acabou de publicar uma nota de análise sobre o desajuste educacional no mercado de trabalho em Portugal e o seu impacto salarial. Pedro Mazeda Gil, coordenador do estudo, aborda as principais evidências que se podem extrair deste documento. Qual é o nível de desajustamento entre qualificações e emprego em Portugal e como é que este tem evoluído? Quando falamos de nível de desajustamento, estamos a pensar na prevalência da taxa de incidência, em particular do ponto de vista do estudo entre licenciados, que foi esse o foco. E estamos a falar à data de 2021, que foi o ano mais recente que foi possível estudar, de cerca de 15%. Entre licenciados, temos pessoas que estão em ocupações que não requerem o nível de licenciatura, mas sim menos. Na verdade, no período de análise que começa em 2010, nós começamos com valores muito mais altos, mais perto dos 20%, mas foi também uma fase de grande turbulência, ainda na altura da intervenção da Troika, em que o mercado de trabalho assistiu a uma grande subida da taxa de desemprego e depois, na verdade, uma descida também bastante rápida. Portanto, a partir de 2012 temos valores bastante mais baixos, mas que depois vão progressivamente subindo até estes 15% que eu referi. Quem é que é afetado mais pela sobre-educação? Mulheres, estrangeiros? Exatamente. Nós fazemos no estudo uma análise, aquilo que nós chamamos de análise de heterogeneidade, segmentando de várias formas a população de trabalhadores portugueses por conta de outrem, e o que nós verificamos é uma série de coisas importantes. Primeiro, que à entrada do mercado de trabalho há uma prevalência particularmente alta de sobre-educação, pessoas que se fazem empregar ou que se conseguem empregar em empregos que requerem qualificações mais baixas que o nível de licenciado. Essa prevalência depois reduz-se ao longo do ciclo de vida do trabalhador, mas mantém-se mesmo assim elevada. Mas, portanto, jovens à entrada do mercado de trabalho e depois fazendo a diferenciação por sexo, com particular incidência nas mulheres, também à entrada do mercado de trabalho. Portanto, a entrada do mercado de trabalho torna-se particularmente desfavorável para as mulheres quando comparamos homens com mulheres. Sendo certo que depois essa prevalência se vai desvanecendo e, na verdade, no final do ciclo de vida profissional dos trabalhadores, ela tende a ser menos prevalecente para as mulheres e mais para os homens, mas aí já com diferenças muito pequeninas. E depois temos também justamente os trabalhadores estrangeiros face aos trabalhadores nacionais, ou de nacionalidade portuguesa. Depois temos alguma diferenciação em termos de áreas de estudo e de setores de atividade. E se calhar posso dizer duas ou três coisas muito rapidamente. Temos uma grande incidência de sobre-educação nas licenciaturas ligadas às humanidades. Por exemplo, à data de 2021 tínhamos uma incidência de 17,5%. Esta é uma área particularmente importante porque é uma área que emprega muita gente, embora não seja a taxa de incidência mais alta. Mas, por exemplo, podemos ir para números particularmente elevados. Temos 25% em licenciaturas ligadas, por exemplo, a serviços de segurança. São, no entanto, licenciaturas que empregam muito pouca gente. Temos, por exemplo, também as licenciaturas em artes. Estas, sim, já empregam bastante mais gente, mas com uma incidência de 20%. Temos depois áreas onde quase não há incidência nenhuma, ligada, por exemplo, à área da saúde, em particular na medicina. Portanto, tipicamente as pessoas que são licenciadas em medicina empregam-se como médicas e, portanto, naturalmente estão perfeitamente... Nas áreas das engenharias também incidência bastante menor, nas áreas da gestão e da economia também incidências sobre educação também bastante menor, portanto, maiores níveis de adequação. Portanto, esta heterogeneidade é claramente um desafio do ponto de vista, nomeadamente, de políticas públicas. Qual é o impacto deste desajuste nos salários? No estudo fala-se em 25%, mas é uma média apenas. Podemos começar pela questão da relação entre homens e mulheres.
Portanto, nós dizíamos que do ponto de vista de incidência, como eu referi há pouco, temos uma maior incidência nas mulheres que nos homens, e nomeadamente na entrada do mercado de trabalho. Ora, o que acontece do ponto de vista de penalização salarial, se quisermos colocar na mediana, não é a média, mas a mediana para toda a distribuição de trabalhadores na população portuguesa, trabalhadores licenciados, empregados por conta de outra, bem entendido, que é de 25%, para as mulheres em idades mais avançadas chega aos 30% de penalização. Portanto, repare-se que há aqui uma nota curiosa. As mulheres são particularmente penalizadas do ponto de vista de incidência da sobreeducação à entrada do mercado de trabalho, portanto, quando são mulheres jovens e na sua comparação, nomeadamente com os homens, mas apesar de haver essa grande incidência, a penalização salarial não é assim tão grande e ela torna-se maior nas idades mais avançadas, o que dá a entender de que quem não consegue resolver a situação de sobreeducação ao longo da sua vida ativa chega a idades mais avançadas com grandes perdas de salário. E isto é particularmente evidente no caso, então, das mulheres. Depois temos mais uma vez a questão de trabalhadores nacionais versus estrangeiros, e os trabalhadores estrangeiros têm penalizações na mesma ordem de grandeza que estava a referir, cerca de 30%, e isso de forma sistemática também ao longo do seu ciclo de vida, quando comparado com trabalhadores nacionais. Por último, gostava de saber que respostas podem dar as políticas públicas para diminuir esta sobreeducação. Portanto, o que nós esperamos é que haja atenção do ponto de vista do desenho de políticas no sentido de se perceber porque é que há estas idiosincrasias na relação entre homens e mulheres em determinadas fases do seu ciclo de vida, entre estrangeiros e nacionais, em alguns regimes de atividade e não noutros, em algumas áreas de formação e não noutras, e pode haver em muitos destes efeitos um desajustamento escondido que não é apenas o desajustamento entre licenciados versus os níveis de educação mais baixos, mas também áreas de educação. Aceda à nota de análise na íntegra no site do Planap. O Planap estará presente no 14º Congresso Nacional da Administração Pública nos dias 21 e 22 de maio no Centro de Congressos de Lisboa. Organizado pelo INE em parceria com o Planap, a ARTE, Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, e a DGAEP, Direção-Geral de Administração e do Emprego Público, o evento tem como mote central Reforma do Estado, Pessoas, Processos e Tecnologia. A sessão de abertura conta com a intervenção do Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e dos Presidentes e Diretores-Gerais das entidades parceiras, incluindo o diretor do Planap, Pedro Saraiva. O Planap irá dinamizar 2 sessões experimentais, a primeira na tarde de 21 de maio, centrada na gestão estratégica dos recursos humanos das organizações, e a segunda na manhã seguinte sobre planeamento de recursos humanos de saúde. Chega assim ao fim mais uma edição do Planap 360 Graus. No próximo episódio apresentamos uma extensa reportagem acerca do 14º Congresso Nacional de Administração Pública. É tudo por hoje, até a edição de junho do Planap 360 Graus.